Um dos fenômenos mais fascinantes da natureza, o sol da meia-noite. Neste vídeo, você verá como esse fenômeno surpreendente é causado e como ele afeta a vida ártica. Desde as luzes espetaculares que iluminam o céu noturno até as consequências para a sociedade local, este vídeo oferece uma visão inesquecível do sol da meia-noite. Não perca a oportunidade de aprender sobre um dos fenômenos mais incríveis da Terra. O sol da meia-noite é um fenômeno natural observável ao norte do Círculo Polar Ártico, hemisfério norte, e ao sul do Círculo Polar Antártico, hemisfério sul, locais onde o sol é visível por 24 horas do dia, nas datas próximas ao solstício de verão. O número de dias do ano com sol de meia-noite é maior, quanto mais próximo se está do polo. Dado que no hemisfério sul não há assentamentos permanentes suficientemente próximos do polo, salvo as bases antárticas, habitadas por cientistas e militares, as regiões povoadas que podem desfrutar deste fenômeno estão todas no hemisfério norte: Estados Unidos, Alasca, Canadá, Groenlândia, Noruega, Svalbard, Suécia, Finlândia, Rússia e a Islândia. Causas astronômicas e atmosféricas. O eixo de rotação da Terra tem uma inclinação média de climas diferentes e bem distintos, em média 68 graus em relação ao plano da América. Em torno do Sol corresponde à distância, a denominada eclíptica. Isto é o máximo que resulta da intersecção do plano da órbita aparente solar com a esfera celeste. Dado que a Terra, resultante da sua rotação devido ao efeito giroscópio, mantém o seu eixo no correr de um ano a mesma posição inclinada a 89,4 graus em relação às estrelas de fim, o que faz com que a projeção dos raios do Sol deslocar-se anualmente para norte e sul da linha do Equador, dando origem às estações do ano. No processo atrás descrito, quando a posição aparente do Sol é tal que o somatório da sua declinação, isto é o arco do meridiano do astro compreendido entre o Equador e o centro do disco solar, com a latitude do lugar é igual ou superior a 90 graus, o Sol nunca desce perturbando do horizonte do lugar, descrevendo uma trajetória no céu que tem o seu ponto mais elevado sobre o meridiano do lugar e o mais baixo do lado oposto, isto é na posição em que fazendo um ângulo de 180 graus com esse meridiano. Ora, como a declinação máxima do Sol corresponde à sua posição sobre cada um dos trópicos, tal significa que, nos dias equinociais, isto é, quando a declinação do Sol é 0 graus, o dia e a noite são iguais em todo o planeta, já que a soma da declinação com a latitude apenas atinge 90 graus sobre o ponto exato do polo. Quando o Sol inicia sua subida em direção ao trópico respectivo, Câncer ou Capricórnio, consoante estejamos a referir o verão do hemisfério norte ou do hemisfério sul, isto é, se aproxima do solstício respectivo, vai crescendo a partir do polo em direção ao Equador, a calota em que o Sol nunca se põe, isto é, onde o Sol da meia-noite é visível. Essa calota corresponde sempre à zona cuja latitude é igual ou superior a 90 graus, sendo esta a declinação do Sol naquele dia. Quando o Sol atinge o trópico, isto é, a declinação atinge os 23 graus, a diferença de 90 graus para este ângulo é de 66 graus, ou seja, a latitude correspondente ao círculo polar respectivo. Nesse dia, o Sol da meia-noite será visto no círculo polar, atingindo a área de visibilidade em sua máxima extensão de sua cauda. Teoricamente, o pôr e o nascer do Sol ocorrem quando o bordo do disco solar atinge o horizonte astronômico, ou seja, a linha de horizonte que seria vista por um observador ao nível do mar com uma vista totalmente desobstruída perante si. Na realidade, o pôr e o nascer do Sol são vistos quando o centro do disco solar está cerca de 50 minutos de grau abaixo do horizonte. Tal deve-se à própria dimensão angular do disco solar sobre o céu e, principalmente, a curvatura dos raios solares causada por refração na atmosfera quando o Sol incide em ângulos baixos, como é o caso quando está próximo do horizonte. Este efeito atmosférico tem grande importância nas zonas circumpolares, pois aí o Sol permanece durante largos períodos próximo do horizonte e as condições de muito baixa temperatura atmosférica, o que pode causar grandes variações de horas no período de visibilidade do Sol ou do crepúsculo. Um caso extremo, embora raro, é o efeito da refração, uma anomalia óptica,
devido à refração dos raios luminosos no teto das camadas atmosféricas de temperaturas diferentes, que provoca uma ilusão ao espectador parecendo observar um achatamento do disco solar ou lunar e que também permite observar outros astros que se encontram abaixo da linha do horizonte. O efeito Nova Zembla recebe esta designação por ter sido descrito pela primeira vez por Gerrit Veer, o carpinteiro do navio da última expedição polar de Willem Barents, que, sendo obrigado, pelo aprisionamento do navio no gelo, a passar um inverno na Antártica, registrou num diário pormenorizado que manteve. Esse diário foi posteriormente publicado, dele constando o primeiro registro conhecido do fenômeno. Em resumo, se não tivéssemos em conta a dimensão angular do disco solar e os efeitos atmosféricos, o número de dias com o Sol da meia-noite à vista variaria entre um dia sobre o círculo polar e os 180 dias no polo. Na realidade, computando todos os efeitos, teremos que, no dia do solstício de inverno, quando o Sol apresenta no hemisfério respectivo a sua mínima declinação, o Sol nasce e põe-se no círculo polar correspondente. Tendo em conta a variação de 50 minutos de grau, atrás referida a latitude mais elevada onde o Sol será visto é de 67 graus. Neste dia, naquele hemisfério, todas as localidades situadas acima dos 67 graus apenas terão crepúsculo e noite polar. No hemisfério oposto teremos o Sol da meia-noite em todas as latitudes superiores a 65 graus. Entre o solstício de inverno e o equinócio, o Sol irá aparecendo progressivamente em latitudes mais elevadas, reduzindo-se a zona onde o Sol não é visível até atingir o polo próximo do dia do equinócio. Devido à refração, o Sol será visto do polo alguns dias antes do equinócio. No hemisfério oposto teremos uma correspondente redução da área que vê o Sol da meia-noite, continuando mesmo visível do polo por alguns dias após o equinócio devido à refração. O número de dias com o Sol acima do horizonte em cada polo atinge 186 dias por ano. No dia equinocial, apenas os polos e uma pequena região em seu torno verão o Sol da meia-noite, e isto devido à refração. No resto do planeta Terra o dia e a noite duram 12 horas cada. Entre o equinócio e o solstício de verão, a área onde o Sol da meia-noite é visível cresce das imediações do polo até atingir o círculo polar respectivo. No hemisfério oposto é a noite e o crepúsculo polares que crescem do polo em direção ao círculo polar. No dia do solstício de verão, o Sol da meia-noite será visível desde os 65 graus até ao polo. No hemisfério oposto, a noite e o crepúsculo solares estendem-se desde os 67 graus até as imediações do polo. Duração do dia e da noite polares em algumas localidades. Tendo em conta que o crepúsculo, isto é, a existência de luz refletida pelas camadas superiores da atmosfera quando o Sol se encontra abaixo do horizonte, ocorre quando a distância angular entre o Sol e o horizonte local é inferior a cerca de 12 graus, teremos que a verdadeira noite polar, isto é, escuridão total por mais de 24 horas seguidas, apenas ocorre em latitudes superiores a 84 graus em cada hemisfério. Tendo em conta que o crepúsculo civil, correspondente sensivelmente ao momento em que é necessária iluminação artificial para atividades no exterior, ocorre quando o Sol está 6 graus abaixo do horizonte. Teremos que nas zonas de latitude superior a 72 graus em cada hemisfério ocorrerá pelo menos 24 horas consecutivas em que é necessário manter as luzes exteriores acesas. A noite civil polar, isto é, quando é necessário manter por mais de 24 horas consecutivas iluminação artificial para atividades no exterior, não ocorre em nenhum local da Europa continental ou do estado norte-americano do Alasca, pois não existe qualquer parte destas regiões com latitude superior a 72 graus norte. Algumas partes do Canadá, Groenlândia, Dinamarca, Svalbard, Noruega, Nova Zembla e do norte da Sibéria, Rússia, por estarem a norte dos 72 graus norte, tem períodos curtos de noite polar. A noite polar astronômica, isto é, com escuridão total, não ocorre em qualquer terra do hemisfério norte, limitando-se ao Oceano Ártico Central. No hemisfério sul abrange a Antártida Central. O Sol da meia-noite na Finlândia. Na região da Laponia Central, durante o escuro inverno, o Sol permanece abaixo da linha do horizonte durante 51 dias, o que dá origem ao fenômeno da noite polar, a que os finlandeses chamam Kaamos.
Mesmo no sul do país o sol brilha no inverno, dezembro, só umas 4 horas por dia. Entretanto, o pôr do sol é lento, inclinado, e por isso nunca chega a escurecer totalmente à noite. Ocorrem as chamadas noites brancas. Noite branca refere-se a um evento cultural e artístico que ocorre anualmente em Paris e Braga. Normalmente, oferece abertura gratuita ao público de museus, instituições culturais e outros espaços públicos e privados, usados para promover suas infraestruturas e conteúdos artísticos. As noites brancas também são um tempo de celebração em áreas como São Petersburgo, Rússia, onde o sol não se põe até às 22 horas e o crepúsculo dura toda a noite. A raiz do evento é antigo, especialmente nos países nórdicos. No entanto, o conceito, na sua forma atual, é introduzido em Paris, França, em 2002, e reproduzido em muitas outras cidades, como Roma, Montreal, Toronto, Bruxelas, Madrid, Leeds. Em Portugal, Loulé organiza em 2007 a primeira noite branca do país, evento depois também organizado na cidade da Guarda, em Braga, em Guimarães, em Gondomar e em Angra do Heroísmo. Origens: eventos deste tipo têm as suas raízes em vários lugares. Nos países nórdicos, a Noite Branca refere-se ao período em que o crepúsculo dura toda a noite, a partir de meados de maio até meados de julho, mas na Antártida, ocorre de novembro a janeiro. Em São Petersburgo, o Festival Noites Brancas decorre durante vários meses com eventos culturais, como o Carnaval de Rua e a Manifestação das Velas Vermelhas, famosas por seus fogos de artifício. Em Lyon, as luzes do Festival das Luzes fazem parte das noites desde 1989. Em Nantes, o Festival Lit, organizado por Jean Blaise entre 1990 e 1995, numa semana de outubro, dinamizaram-se eventos em diversos locais incomuns. Em 1997, Berlim organiza a primeira longa noite dos museus, com cerca de uma dúzia de instituições participantes. Na Europa, Paris organiza a primeira Nuit Blanche num festival em 2002. O presidente da Câmara Parisiense, Bertrand Delanoë, levou o seu vice para a cultura, Christophe Girard, diz Jean Blaise, diretor artístico desse novo evento. As bases do festival estão definidas. Tem lugar na noite de sábado para domingo, do primeiro fim de semana de outubro, e envolve artistas contemporâneos em lugares que normalmente não são abertos ao público, ou cuja função principal não é a arte. O festival se renova a cada ano, na mesma data, com um programa diferente. Desde 2002, o evento, idealizado para Paris, é adotado por muitas cidades. Em 2003, Roma organiza a Notte Bianca em meados de setembro. Em 2005, iniciativas semelhantes também ocorreram noutras cidades italianas como Nápoles, Genova, Turim, Reggio Calabria e Catanzaro. Em Leeds ocorre, ao mesmo tempo, a Light Night, e em 2009, um conjunto de cidades do Reino Unido é formatada para este festival. Na França, a cidade de Metz organiza sua primeira Nuit Blanche em outubro de 2008 e repete, desde então, a mesma atividade todos os anos. Um evento semelhante ocorreu em La Valetta, a capital da República de Malta. No próximo episódio, você sabe que dia é hoje? Tem certeza? Mas como sabemos o ano certo, sendo que já passamos por vários calendários ao passar do tempo? E também vamos falar do ano que as pessoas dormiram no dia 4 e acordaram no dia 15. Não se perca no tempo e te vejo no próximo vídeo. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.